Gravação iniciada, presidente. Muito obrigada. Boa tarde, retomamos depois do intervalo, na sessão da tarde do dia 14 de dezembro de 2020, daremos início à sessão da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão. Presentes conselheiros Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José Adão Vitorino de Moraes, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e eu, Lisiane Javotti Meira. Nós vamos iniciar o julgamento agora do item 27, do item 26 da pauta, cuja recorrente é a UPS do Brasil e a relatoria do Dr. Salvador. Por favor, doutor Salvador. Todo mundo me escuta? Sim. Então, aqui é um caso de multa aduaneira, aquelas multas do artigo 107 do Decreto-Lei 37 de 66, foram aplicadas algumas sanções para este contribuinte em relação a algumas remessas e documentação. Então, teve imputação de multa, aquela prevista no artigo 107, inciso 4º, a linha B, tanto por falta de documentação, quanto por falta de manutenção em boa ordem de alguma documentação que ele tinha. E também foi aplicada a multa do artigo 107, inciso 4º, a linha C, por um obstáculo, por embaraço à fiscalização, depois de intimado ter se negado ou não ter apresentado o documento que ele foi intimado a apresentar. Aqui eu coloquei o resumo do auto de infração, quais foram as acusações, tá? A DRJ, ela reverteu alguma coisa. Eu vou só explicar como é que foi que aconteceu aqui, tá? Eu estou na página 3. Conforme termo de verificação fiscal, o auto de infração é fruto de uma comissão de sindicância instaurada pela portaria número tal, no bojo da qual foram apuradas diversas irregularidades informadas no processo administrativo final 2005-75. A comissão realizou uma auditoria detalhada, elaborando um relatório juntado em folhas tais, com o resultado das apurações. Com fundamento neste relatório, a fiscalização observou diversas infrações identificadas como passíveis de aplicação de sanção administrativa e de sanção pecuniária. Como os fatos são diversos, foram adotados por natureza de sanção aplicável, para serem objeto de autuações específicas. Este auto de infração refere-se à aplicação da sanção pecuniária consistente na sanção pecuniária, consistente na imposição da multa prevista no artigo 107, inciso 4º, alíneas B e C, do Decreto-Lei 37 de 66. Apresentada a impugnação, a segunda turma da DRJ proferiu a acordo número tal para julgar parcialmente procedente, cancelando a multa por obstrução à fiscalização, conforme a descrição 2A acima. Então, teve uma remessa, que teve até uma questão aqui, tinha um funcionário da empresa que ele cuidava, ele tomava conta da parametrização das remessas que chegavam no Brasil, tá? Então, teve essa remessa número 468-077-36005, em que o comprador, quem comprou essa mercadoria do exterior, era um auditor fiscal da Receita Federal, e ele era amigo íntimo desse funcionário da UPS. O que esse funcionário da UPS tem trocas de e-mails, foi aberta uma sindicância, foi descoberto e-mail, tudo, a empresa também abriu um processo de fiscalização interno, esse funcionário foi demitido por justa causa, enfim. O que esse funcionário fez? A mercadoria veio do exterior como produto, sujeito a controle aduaneiro e tributação, só que quando chegou no país, ele entrou no sistema e mudou a parametrização para dizer que o conteúdo da remessa era documento. E aí, quando ele mudou para documento, ele sofre outro tipo de fiscalização, ele não passou pela fiscalização de tributação. Isso foi descoberto, enfim. E aí, a fiscalização pediu para ele apresentar a documentação desta remessa, ele não tinha essa documentação, então foi aplicada a multa por obstrução à justiça. Por obstrução à fiscalização. A DRJ entendeu por reverter esta sanção pecuniária, porque ela entendeu que estava inserida na outra punição, que era por falta de manutenção da documentação em boa ordem, que é do 107, inciso 4º, a linha B. Então, ele cancelou essa multa aqui do artigo 107, inciso 4º, a linha C, porque ele entendeu que já estava inserida na outra punição. Tá? E também ele reduziu
julgou parcialmente procedente em relação às multas, aquela multa de falta de documentação ou falta de manutenção de boa ordem, que é da linha B. Ele reduziu a pena, porque haviam ali várias faturas comerciais que a fiscalização, numa fiscalização in loco, descobriu que essas documentações estavam no sistema, mas quando o fiscal intimou a contribuinte para apresentar essa documentação, ela não apresentou, ela omitiu essa documentação. Então, quando a fiscalização foi in loco e viu que essas faturas comerciais estavam no sistema, ele aplicou essa multa por falta de apresentação de documentação, mas ele apresentou por documentação. E a sanção, ela é aplicada por mês calendário. Se a gente for ver o caput, né, o tipo penal, o tipo infracional aqui da linha B, ela manda aplicar a sanção por mês calendário e não por infração cometida. Então, por isso foi reduzida também esta sanção, tá? Com isso, restaram as seguintes infrações. A situação descrita no título 3, tópico 5 do relatório do procedimento público, que é não apresentação pela empresa por escrito do código-fonte com todas as subrotinas do sistema de computador SI e CI, aplicando a multa de R$5.000 com fundamento no artigo 107, inciso 4, a linha C. Fatos sancionáveis, e a outra sanção foi fatos sancionáveis com multa prevista no 107, inciso 4, a linha B, do Decreto-Lei 37, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833, aplicada por mês calendário em que se verificou a falta de manutenção da documentação em boa ordem ou a falta de apresentação de documento exigido pela fiscalização, multa de R$40.000. Então, não houve recurso de ofício no que foi dado provimento parcial, tá? Então, o que nós estamos discutindo é apenas isso. A contribuinte, ela vem no seu recurso voluntário apresentando alguns argumentos sobre ela não é obrigada a apresentar o código-fonte do programa de computador, que envolve sigilo comercial, protegido pela propriedade industrial, intelectual, e não há na lei a obrigação para que o fisco exija essa documentação para fins de controle tributário, controle aduaneiro. E ele pediu até, na resposta à intimação, ele falou para a fiscalização que até concordaria em entregar essas subrotinas, porque assim, o código-fonte inteiro do programa de computador foi entregue para a fiscalização. Quando a fiscalização recebeu esse código-fonte inteiro, ele percebeu que tinha algumas subrotinas que são, como é que chama? Stored Procedures, em inglês, né? Que são umas rotinas de consulta a banco de dados, consulta e edição do banco de dados. Essas rotinas de consulta e edição de dados armazenados no banco de dados não foi entregue. E o fiscal falou assim, olha, eu preciso acessar essa rotina, uma explicação do código dessa rotina de acesso ao banco de dados, porque é por meio dessa rotina que os funcionários da sua empresa conseguem acessar a parametrização das remessas. Então, eu entendo que essas subrotinas do seu programa de computador são relevantes para eu ter a informação de como você, o PS, altera esses dados, essas parametrizações que irão submeter ou não as remessas que vêm do exterior a um controle aduaneiro, a uma fiscalização tributária. E ele se negou a entregar essas subrotinas específicas, tá? Dizendo que haveria aí um segredo de negócio que a Tratado Internacional e Lei de Propriedade Intelectual o protegia. Ele falou que sim, ele poderia entregar esse documento para o fisco se os fiscais assinassem um termo de compromisso e de sigilo, e os fiscais se recusaram a assinar, porque disseram que não pode assinar contrato particular com o contribuinte, e o dever de sigilo decorre do próprio artigo 198, acho, ou 196 do CTN. Então, decorria de lei, esse sigilo não precisava assinar. Aí o contribuinte se negou a entregar, então aplicou essa multa por falta de entrega desse documento como obstáculo à fiscalização. Quanto à aplicação das multas por mês calendário, o contribuinte ele alega falta de razoabilidade e proporcionalidade, sustenta que a exigência seria, na verdade, apenas 2 fatos jurídicos ocorridos nos meses de julho e maio, julho de 2003 e maio de 2007, o que não é verdade, tá? O período de apuração, inclusive, é outro, nem são esses. E essa alegação que ele fala, que ele sustenta, ele nem traz prova documental sobre isso, tá?
Ele alega ainda a exclusão da culpabilidade, porque ele fala assim, olha, durante a fiscalização, realmente eu estava desorganizado, eu não tinha documentação, não te apresentei, omiti algumas, mas na impugnação eu apresentei. Acho que dos 20 documentos que eu devia ter apresentado para você, eu apresentei 11. Isso mostra minha boa-fé, mostra uma exclusão de culpabilidade, então eu peço o cancelamento do auto de infração. Em síntese é isso, o relatório. Gostaria de saber se eu posso passar para o voto. Sim, por favor. Então, de início, cumpre fixar os pontos controvertidos, limitado à análise dos seguintes pontos do auto de infração. Multa por obstrução e embaraço à fiscalização, no artigo 107, inciso 4º, a linha C, não apresentação pela empresa por escrito do código-fonte com as subrotinas do sistema SICI. 2. Multa por mês calendário por falta de apresentação à fiscalização dos documentos relativos à operação que realizar ou em que intervier, a linha B do artigo inciso 4º. Pela não apresentação das faturas comerciais relativas às 13 remessas expressas acima referidas, amparadas pelo conhecimento de carga número tal, aí eu coloquei aqui os números de carga, tá? 3. Multa por mês calendário por falta de manutenção da documentação em boa ordem dos arquivos relacionados com as operações que realizaram ou intervieram, conforme o artigo 107, e 4ª linha B. São 7 remessas, tá? Então, preliminarmente, a recorrente sustenta a nulidade do acórdão recorrido por cerceamento de defesa e ofensa aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, eficiência, devido processo legal, segurança jurídica e verdade material. Além da omissão, argumentando que nada foi decidido ou manifestado sob seu requerimento pela produção de provas. Na sua impugnação, ele apresenta um pedido por uma produção probatória durante o correr do processo, né? Ele protestou pela produção de todos os meios de prova de medida em direito. E a DRJ nem se manifestou sobre isso, ele disse que havia omissão, então, na decisão. Nesse ponto. As provas requeridas ele pede prova testemunhal, inclusive, tá? As provas requeridas pela recorrente estão relacionadas com o arrelamento de 2 testemunhas para trazer prova testemunhal, cópia integral de eventual processo disciplinar instaurado em face do fiscal. Aqui é aquele caso que já foi, inclusive, cancelado pela DRJ, tá? Que, em conluio com um de seus empregados, adulterou documentos de importação. Trata-se de provas que nada provam e não têm nenhuma pertinência com o deslinde da causa. Importante lembrar, conforme reiteradamente decidido pelo STJ, que o julgador não é obrigado a enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes que não tenham nenhuma capacidade em tese de negar ou alterar a conclusão do julgador. O STJ mantém esse entendimento mesmo com base no artigo 489 do novo CPC, que dispõe que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordo, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Referido dispositivo significa que o julgador deve se pronunciar sobre todos os argumentos considerados suficientes para fundamentar sua decisão, isso é, o dispositivo impõe a necessidade de enfrentamento pelo julgador dos argumentos que possuem aptidão, em tese, de infirmar a fundamentação do julgado. Ademais, não há prova testemunhais em processo administrativo fiscal. As provas apresentadas em processo administrativo são documentais, nos termos do artigo 16, e obedecem ao princípio da eventualidade, isto é, devem ser juntadas na mesma oportunidade quando da impugnação, salvo exceções especialmente dispostas no mesmo dispositivo. Quanto ao procedimento interno de sindicância, a recorrente pediu para sua juntada dos autos. Então, aquele caso em que houve uma alteração de documentação interna por um funcionário em conluio com um auditor fiscal, que era o comprador de um notebook, né? Era um notebook que ele estava trazendo do exterior, e ele mandou um e-mail, inclusive, para o funcionário alterou a paramentação para documento, ao invés de ser mercadoria, e passou direto pela fiscalização sem recolhimento de nenhum tributo. Esse ponto aqui da infração foi revertida porque a fiscalização entendeu que estava inserida naquele contexto de falta de manutenção da documentação de boa ordem. Esse procedimento de sindicância interno da fiscalização da Receita Federal, de apurar se o auditor fiscal da Receita cometeu algum tipo de falta ou algum tipo de irregularidade,
em nada vai contribuir com o deslinde da causa aqui, né? Saber se a Receita Federal puniu um funcionário, um servidor público, em nada vai mudar a infração cometida pela empresa. Nada vai contribuir para a prova de sua conduta. A falta ou ocultação de documentação praticada por um empregado gera a prática de conduta infracional da pessoa jurídica, de R$ 5.000, no termo do artigo 107, inciso 4, linha C do Decreto-Lei 37. O fato de a infração ter sido praticada pelo empregado não afasta a penalidade imputada à pessoa jurídica diante do princípio da aparência e da culpa in origine. Lembre-se, por oportuno, que este ponto da autuação foi cancelado pela decisão da RJ, reforçando a inutilidade da análise desse pedido da recorrente. Outro sim, o artigo 136 do CPL prevê a responsabilidade objetiva das infrações, independentemente da culpa, pois é inoponível à administração pública. A infração foi praticada pela recorrente. Se houve sindicância para a apuração da falta cometida pelo importador, é irrelevante para desfazer a imputação que lhe for atribuída. Ao contrário do que ocorre no processo civil, a verdade material está presente no processo penal e nos processos administrativos tributários, prestando-se a permitir ao julgador a buscar a verdade dos fatos, requerendo o próprio julgador a produção de provas como diligência e perícia, com o fito de confirmar demais provas já presentes nos autos. O auto de infração foi lavrado por autoridade competente, instruído com uma extensa documentação comprobatória, com diversos termos de intimação, com um termo de verificação bem fundamentado, além de um relatório elaborado pela Comissão Especial de Sindicância, bem preciso e detalhado, sendo todos esses elementos mais do que necessários para o julgamento do processo. Não há que se falar em nulidade nesse ponto. Posso seguir com o mérito? Então, no mérito, o primeiro ponto, esse ponto me deu bastante dúvida, sabe? Da questão do software, de saber a programação e como é que funciona uma subrotina. Então, só para esclarecer, esse ponto da atuação está relacionado com a não apresentação pela empresa, por escrito, do código-fonte com todas as subrotinas do sistema SI e CI. Intimado a apresentar o código-fonte do programa de computador, utilizado pela recorrente, a intimação foi cumprida e o código-fonte foi entregue à fiscalização. Porém, algumas stored procedures não foram entregues, que, grosso modo, são scripts de consulta e alteração de banco de dados. A fiscalização entendeu que esses procedimentos, esses scripts, eram essenciais para o entendimento do programa, para a fim de analisar algumas informações prestadas relacionadas com o transporte de mercadorias importadas. Que eu cito um trecho, né? No período de 2004 a 2005, conforme informações prestadas pela empresa, foram alterados os tipos de remessa de não documento para documento, em mais de 17 mil encomendas. Algumas dessas alterações são comprovadamente indevidas, o que faz necessário averiguar a fidelidade das informações prestadas pela UPS na declaração de remessa expressa, DRE, sendo o SI-CI o programa utilizado para esta finalidade. Com isso, a fiscalização afirmou que essas rotinas do programa do software realizavam alterações da natureza tributária nas remessas, um dos focos da análise da Comissão de Sindicância. A recorrente se negou a apresentar as explicações dessas rotinas por escrito, sob o argumento de que se tratava de uma propriedade intelectual sujeita à proteção por qualquer sigilo comercial. Ainda afirmou que poderia entregar as explicações por escrito se a fiscalização assinasse um termo de compromisso de manutenção de sigilo. A fiscalização afirmou que não pode assinar contratos com particulares, mas que o dever de sigilo decorre do artigo 198 do CTN. A documentação, então, não foi apresentada e a penalidade administrativa foi aplicada. Em sede de defesa, a recorrente sustenta que seu sigilo é protegido por lei e por tratados internacionais assinados pelo Brasil e por sua condição de superioridade hierárquica, não há dispositivo legal autorizando a fiscalização de ter acesso a tais documentos, salvo ser autorizado pelo Poder Judiciário. Aqui é uma questão de apresentação de documento, né, de descumprimento ou de obstrução da fiscalização. Se esse documento não seria mesmo relevante para a fiscalização, é uma outra história. O que importa aqui é, o fisco entendeu naquele momento que era importante, intimou o contribuinte a apresentar, o contribuinte se negou, e isso representa uma infração, prevista no artigo 107 do Decreto-Lei 107.
Então, pois bem, não merecem prosperar os argumentos da recorrente. Como consta do termo de verificação fiscal, especialmente nas páginas tais, o código-fonte do programa de computador foi entregue à fiscalização. O que a fiscalização pediu por escrito foi a explicação desses procedimentos, desses storage procedures, SP, rating automático do código-fonte. A fiscalização entendeu que a explicação desse procedimento era essencial para o entendimento do funcionamento do programa, para fim de detectar como o usuário poderia alterar os parâmetros das remessas originárias do exterior, de modo a contornar taxas e impostos aduaneiros. A recorrente argumentou que não havia autorização para a exigência fiscal, salvo por ordem judicial, já que sua propriedade intelectual é protegida por lei e condicionou a entrega desse trecho do código-fonte mediante a assinatura do termo de compromisso de sigilo. Não há previsão legal para que agentes fiscais, disse o contribuinte. Não, desculpa, aqui já é eu dizendo mesmo. Não há previsão legal para que agentes fiscais assinem contrato com o particular. No entanto, o dever de sigilo decorre do próprio CTN em seu artigo 198, sem prejuízo de sanções criminais pela distribuição de informações sigilosas do contribuinte. Aqui eu cito o artigo. No ordenamento jurídico brasileiro, não há direito absoluto, nem mesmo sigilo comercial ou industrial. Há proteção, é verdade, mas a própria lei e a Constituição tratam de regular os casos em que os sigilos ou a privacidade dos particulares podem ser flexibilizadas. Caso exemplar é a apresentação de quaisquer documentos de interesse da fiscalização e da arrecadação. Não apenas os documentos contábeis, conforme o artigo 195 do CTN. Então, aqui eu cito o artigo 195, ele vem e diz assim, para efeitos da legislação tributária, não tem aplicação qualquer disposição legal excludente ou limitativa do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis, efeitos comerciais e fiscais dos comerciantes, industriais e produtores, ou a obrigação destes de exibi-los. Então, independentemente de ordem judicial, a fiscalização tributária tem a prerrogativa de intimar o contribuinte para apresentar os arquivos, documentos e papéis dos contribuintes, inclusive os protegidos por sigilo bancário ou de propriedade intelectual, desde que a fiscalização apresente justificativas pela necessidade da apresentação do documento, como no caso concreto. A fiscalização ela explicou por que ela achava necessário e por que ela achava relevante esta documentação. Apenas o segredo das comunicações, como escutas telefônicas, é que depende de autorização judicial para o acesso pelo poder público, nos termos do artigo 5º, inciso 12 da Constituição. Saliente-se que o código-fonte completo do programa de computador foi entregue pela recorrente, registrando apenas as explicações desses procedimentos SP rating automático, o que provocou a necessidade de explicações sobre esse script. Trata-se de uma subrotina do programa de computador para o controle de acesso ou de validação de dados de um banco de dados. A recorrente apenas argumentou que havia segredo comercial nessa subrotina, sem apresentar nenhum documento ou explicações, nem mesmo sobre o porquê só essa subrotina estava protegida pelo sigilo comercial, já que o código-fonte inteiro já havia sido entregue. É possível que tais procedimentos não explicassem nada de útil à fiscalização, mas a recorrente se negou a entregar, gerando embaraço à fiscalização, nega o provimento nesse ponto. Em relação às demais multas, que são a multa por mês calendário, tanto por falta de apresentação de documentação, tanto por falta de manutenção da documentação em boa ordem. São duas condutas separadas, tá? O contribuinte no seu recurso, ele tratou isso como se fosse uma coisa só, mas foram condutas diferentes e em meses diferentes, inclusive, tá? Às vezes algum mês ou outro coincide, mas uma penalidade é por falta de apresentação de documento quando intimado a apresentar, que são 13 faturas comerciais que o fisco descobriu que existia no sistema interno da empresa, e quando intimado a apresentar a fiscalizada, a contribuinte, ela os documentos, essas 13 remessas expressas, e também em relação a 7 remessas internacionais, que a fiscalização entendeu que havia uma falta de manutenção em boa ordem, porque faltavam alguns documentos sobre essas remessas, tá? Então, esses dois pontos serão analisados em conjunto. Como dito acima, o tópico 2 é relacionado com a multa pela não apresentação de faturas comerciais relativa a 13 remessas. Já o tópico 3 é relacionado com a multa por falta de manutenção em boa ordem da documentação relacionada com as remessas números tais. Apesar de a sanção administrativa estar no mesmo dispositivo de lei, são duas condutas distintas e separadas. O primeiro pela falta de apresentação de documento,
omissão, pois a fiscalização detectou que a recorrente tinha esses documentos, mas não apresentou quando intimada. O segundo, pela inexistência de alguns documentos, o que levou à conclusão de que a recorrente não mantinha a documentação em boa ordem. A fiscalização aplicou a pena de R$ 5.000 para cada documento, e a DRJ ela já julgou parcialmente procedente nesse ponto, porque a pena de multa é por mês calendário. Tá? Em sede de recurso voluntário, a recorrente argumenta a falta de proporcionalidade e razoabilidade das multas, pois somente devem ser aplicadas para empresas desorganizadas. E ela argumenta que ela é uma empresa organizada e, diante de milhares e milhares de remessas que ela tem mensalmente, foram poucos os documentos que havia ali uma certa desorganização. Tá? Então, havia ali uma demonstração de boa-fé ou de organização da empresa, e a multa é aplicada para empresas desorganizadas. Ainda a recorrente sustenta que, na verdade, são apenas 2 fatos jurídicos ocorridos, respectivamente, nos meses de julho de 2003 e maio de 2007, o que não corresponde com a prova dos autos, tampouco com o termo de verificação fiscal. Sustenta também uma espécie de denúncia espontânea ou arrependimento eficaz, pois, apesar de não ter apresentado toda essa documentação em sede de procedimento fiscal, apresentou grande parte em sede de impugnação, o que evidenciaria a sua boa-fé em demonstrar à Receita Federal que não houve prejuízo à União e que seus documentos se encontravam em boa ordem. Também não merece prosperar os argumentos, pois a infração por falta de cumprimento de obrigação acessória foi cometida numa determinada coordenada de tempo. Quando intimado a apresentar documentos, omitiu 13 invoices. Em outra intimação, a respeito de 7 remessas, não tinha toda a documentação pertinente, o que revelou falta de manutenção em boa ordem. Foi naqueles momentos que a recorrente praticou a infração. Apresentar tais documentos em sede de impugnação não afasta a falta já cometida. E ainda assim apresentou só parte da documentação, né? Assim, nega o provimento neste ponto e, por concordar com a decisão de piso, adota suas razões de decidir. Aqui eu copio, então, a decisão. Aqui estão os meses calendário, né? Então, a contribuinte, ela se defende dizendo que é julho de 2003 e maio de 2007. Os meses calendário nem são esses, né? São fevereiro de 2005, agosto de 2005, setembro de 2005 e outubro de 2005. É outra época. Janeiro de 2004, julho de 2004, outubro de 2004. Então, eu copio aqui, adoto como razão de decidir esses argumentos da TRJ, e eu, então, conheço do recurso voluntário e nego o provimento ao recurso. Desculpa ter lido muito trecho, mas é porque tinha muito detalhe para ser falado, e a conclusão é essa, nego o provimento ao recurso voluntário. Ok, muito obrigado, doutor Salvador. Algum comentário? Caso difícil aí, trabalhoso. Muito detalhe. Podemos votar? Então, a proposta do relator, nós estamos falando do item 26, o PS, a proposta do relator é negar provimento ao recurso voluntário. Doutora Ari? Parabéns, Salvador. Me parece que os processos estão ficando mais difíceis agora do que eram antes, só tem processo. Parabéns, Salvador. Complicado, trabalhoso, eu volto com o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Com o relator. Obrigado. Doutor Marco Antônio? Com o relator. Obrigada. Doutor José Adão? Está sem microfone, doutor José Adão. Desculpe, com o relator. Nota muito bem redigida. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Com o relator. Obrigada. Doutor Breno? Com o relator, Salvador. Muito bem, como sempre. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator, então a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Com isso, encerramos o item 27 e vamos entrar, na verdade, os próximos itens todos agora, que restaram para essa sessão, eles são de minha relatoria
e cuja recorrente é a AT Kearney Consultoria de Gestão Empresarial Limitada. Nós temos os itens 28 a 31 e o item 48 também. Na verdade, esses processos, deixa eu abrir o meu aqui também, eles já estão na pasta, e a minha sugestão é que a gente comece pelo item 29. Nós temos, na verdade, aqui duas situações dentre esses processos, né? Então, o item 29 e 30, eles têm semelhanças e os demais também. Então, vamos começar com o 29 e 30, por favor. Abrindo o 29. Posso começar? Eu não vou ler integralmente o relatório, perde conta, né? A gente está aí com uma safra grande, em que se decide, neste caso aqui é PIS/PASEP, né? E aqui houve uma negativa da primeira instância, como a gente pode ver na ementa, porque não houve comprovação, né? Então, esse é um aspecto importante aqui. Então, nós vamos partir disso para analisar o presente caso. Bom, eu vou partir já para o voto. Está todo mundo me ouvindo? Porque de repente ficaram escuros para mim. Estão ouvindo. Então, no presente voto, a recorrente, ela pleiteia a revisão, né? Mas ela não apresenta, do meu ponto de vista, os documentos necessários. Ela junta o que já estava, que é DPJ, DAF, PERDCOMP, mas não junta nem documentos contábeis, né, nem outros documentos fiscais que comprovem efetivamente que ela tem o direito ao crédito. Então, tanto no 29 quanto no 30, a minha proposta é negar provimento. Ok? Podemos votar? E a gente vai votar que são semelhantes os itens 29 e 30. Doutora Ari, por favor. Acompanha a relatora. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Acompanha. Obrigada. Doutor Marco Antônio. Com a relatora. Obrigada. Doutor Salvador. Acompanho a relatora. Obrigada. Doutor José Adão. Também com a relatora. Obrigada. Doutora Semira Miss. Acompanho também. Obrigada. Doutor Breno. Com a relatora, professor. Ok, então os itens 29 e 30, a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Nos demais itens, a minha proposta é abrir o 28. A situação é um pouco diferente, ela é bastante similar, né? Então não vou voltar ao relatório, que a situação é similar, a decisão da DRJ também, mas a diferença é que ela apresenta alguns documentos adicionais, né? O que ela apresentou aqui? PERDCOMP, mas ela apresenta alguns lançamentos contábeis, né? E algumas notas fiscais. Então, em função de ter essa juntada de documentos, e ela também faz aqui uma conciliação, explica, então o próprio recurso voluntário é diferente do outro, né? Ela apresenta os documentos, explica qual foi o erro, né? Eu que até colei parte do recurso voluntário. Então, em função dessa situação, né, já que há uma tentativa de conciliação e a apresentação de documentos novos, mas aos quais a autoridade fiscal não teve acesso, a minha proposta é uma diligência, para que a unidade de origem analise esses documentos, ainda que apresentados em recurso voluntário. E são semelhantes o 28, 31 e o 48, os mesmos documentos, inclusive. Doutora Lisiane, você está botando a diligência para a DRF, né? Isso. Não seria melhor anular por sistema de defesa aí, porque a DRF vai analisar, aí a gente vai pular uma instância, né? Que a DRJ não vai ser manifestada. Que não cabia, na verdade, essa apresentação, né?
Porque a DRJ deveria ter examinado essa documentação. Não, eles foram juntados no recurso voluntário. Ah, no recurso voluntário? Uhum. Ah, não foi na manifestação, não. Não. Ah, tá, desculpa, eu estava entendendo que ela anexou na manifestação de conformidade e a DRJ não sei. Não, aí, ok, perfeito. Que aí a gente tem um pouco mais de segurança e Sim. a gente analisa. Então, essa é a minha proposta. Eu também acho que Mas essenciais, né? Basicamente, é uma parte da contabilidade que ela trouxe do ano e algumas notas fiscais. Não é... Quer dizer, eu não me sinto confortável para analisar, porque, né? É complexo e também porque isso não passou pela fiscalização. Tranquilo? Podemos votar? Vamos votar agora os itens 28, 31 e 48, que são similares, e a minha proposta como relatora é de diligência para a unidade de origem analisar os documentos apresentados. Doutora Ari? Eu acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Com a relatora. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Com a relatora. Obrigada. Doutora Semira Mês? Acompanho. Obrigada. Doutor Breno? Acompanho, presidente. Muito obrigada. Então, a decisão foi, por unanimidade de votos, determinar a diligência para a unidade de origem analisar os documentos. Bom, com isso encerramos esses itens e encerramos também a nossa pauta para a tarde de hoje. Eu peço, por favor, para o Marco Antônio e para o doutor Ari pararem a gravação.